Olá, boa tarde. O Sirene Jude, painel interativo que permite visualizar dados sobre violações ambientais, ganhou mais duas funcionalidades: relatórios geográficos e relatórios de sobreposição de áreas. As novidades reforçam os benefícios da ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça, que dá transparência a dados relacionados ao meio ambiente. As novas funcionalidades do Sirene Jude são os destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Tribunal Superior Eleitoral proíbe porte de armas nos locais de votação no dia da eleição. Ministros do TSE referendam decisão pela exclusão das redes sociais de conteúdo de evento no Palácio da Alvorada com embaixadores. E ainda, Prêmio Juíza Viviane do Amaral reconhece iniciativas de proteção às mulheres que sofreram violência doméstica e familiar. O Tribunal Superior Eleitoral referendou na sessão dessa terça-feira uma medida liminar que determinou a exclusão das redes sociais e de plataformas digitais do conteúdo produzido durante a reunião do presidente da República, Jair Bolsonaro, com embaixadores estrangeiros. No evento, Bolsonaro alegou, sem provas e utilizando argumentos falsos, que o sistema eletrônico de votação utilizado com sucesso no Brasil há 26 anos é fraudável e não pode ser auditado. Os ministros também aceitaram parcialmente recurso do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e impôs multa de R$5 mil à cooperativa dos produtores agropecuaristas de Paraíso, em Mato Grosso do Sul. O motivo foi a veiculação de propaganda eleitoral antecipada em favor de Jair Bolsonaro, quando ele ainda era pré-candidato à reeleição. Ainda na sessão dessa terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu o porte de armas em uma área de 100 metros próximos aos locais de votação. A determinação vale para civis e integrantes das forças de segurança, exceto se estiverem em serviço ou se forem convocados pela autoridade eleitoral competente. A medida começa a valer 2 dias antes da eleição e segue nas 24 horas seguintes ao pleito. Nunca é demais lembrar, a propósito, que as eleições constituem, antes de mais nada, uma solenidade cívica, presidida por autoridades civis, em que o povo soberano é instado a manifestar-se de forma pacífica, suas preferências políticas. Armas e votos, portanto, são elementos que não se misturam. O plenário do TSE aceitou por unanimidade as candidaturas de Leonardo Péricles Vieira Roque, conhecido como Léo Péricles, e Samara Martins da Silva à presidência e à vice-presidência da República, respectivamente, pelo partido Unidade Popular. O relator dos pedidos foi o ministro Mauro Campbell Marques. Nos 2 casos, faltavam documentos para o registro de candidatura, o que foi sanado a tempo pelos candidatos. O Tribunal Superior Eleitoral e as instituições fiscalizadoras do Sistema Eletrônico de Votação já iniciaram a assinatura digital dos programas eleitorais. Esta importante etapa do processo de auditoria e segurança das eleições garante que o software fiscalizado pelas instituições serão os mesmos usados no dia da votação. Representantes da Controladoria Geral da União, Forças Armadas, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil e do PTB fizeram a assinatura digital dos sistemas que serão utilizados nas eleições deste ano. Essa etapa permite que os órgãos atestem a integridade dos programas usados na votação. A cerimônia de lacração ela já permite assegurar que nenhum programa vai ser alterado posteriormente, e permite a auditabilidade da urna eletrônica para saber se os programas são aqueles exatamente lacrados aqui, os que vão ser utilizados nas eleições. Mas, adicionalmente, a gente permite que as entidades fiscalizadoras façam suas próprias assinaturas digitais e essas assinaturas possam ser verificadas em campo, nas urnas eletrônicas, nos sistemas
que funcionam computadores também, para por meios próprios eles verificarem a autenticidade disso. A primeira vez que entidades fiscalizadoras passaram a assinar digitalmente os sistemas eleitorais foi em 2002. Desde então, este é o maior número de instituições que realizam essa assinatura digital adicional. Isso é muito importante porque a gente não faz o sistema para que as pessoas só confiem por fé de que ele é seguro, né? O sistema ele também pressupõe, em toda a sua arquitetura, diversas medidas para auditoria. Então, essas entidades, nós já criamos a estrutura do sistema para poder ser fiscalizado dessa forma. E a gente fica muito feliz quando aparecem várias entidades assim para poder assinar digitalmente e executar uma sistemática que existe desde 2002, né? Essa sistemática de assinaturas digitais externas. Bom, esse processo termina na sexta-feira, quando os sistemas serão assinados pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e autoridades presentes. Depois, serão lacrados digitalmente e fisicamente e armazenados na sala-cofre do Tribunal Superior Eleitoral. Veja a seguir no próximo bloco. O Prêmio Juíza Viviane do Amaral reconhece iniciativas de proteção às mulheres que sofrem violência doméstica e familiar. Os detalhes em instantes, voltamos já. "20 anos de TV Justiça e quem ganha o presente somos nós brasileiros. Os cidadãos que têm acesso a conhecimento jurídico sem o juridiquês, numa linguagem fácil, acessível, para conhecimento de todos os seus direitos. Também nós, profissionais das mais diferentes carreiras jurídicas, enxergamos na TV Justiça um espaço para aprendizagem, seja um estudante para concurso, seja um magistrado, advogado, a TV Justiça leva conhecimento com seus diversos profissionais extremamente qualificados na área do direito e também na área da comunicação. Parabéns, TV Justiça. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, foi homenageada na última sessão em que participou como integrante da primeira turma do STF. A ministra, atual vice-presidente da Suprema Corte, vai assumir a presidência do Supremo no próximo dia 12 de setembro. As homenagens começaram pela presidente da turma, a ministra Carmen Lúcia. Será uma enorme falta para a turma, mas será um enorme ganho para o Brasil ter uma presidente do Supremo Tribunal Federal que honra a história da casa, que honra todos os principais valores democráticos de um direito, de um Estado de direito e de um direito de um Estado que tem o Supremo Tribunal Federal a guardar a Constituição nos termos por ela preceptuados. Os demais ministros também se manifestaram. O ministro Alexandre de Moraes destacou a competência e a amizade da ministra e desejou sucesso na nova etapa. Já o ministro Dias Toffoli falou da grandeza de Rosa Weber pela sua sensibilidade. Olhar para o mais simples, para o trabalhador, para a mulher trabalhadora, para as pessoas mais singelas e humildes. Faço votos e tenho certeza que será uma grande presidência do Supremo Tribunal Federal a partir do dia 12 e tenha certeza que poderá contar comigo para o que precisar. O ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que vai ter o privilégio de conviver de forma próxima com Rosa Weber, porque será o vice-presidente. Poucas coisas na vida são mais prazerosas do que a gente trabalhar com quem gosta e onde gosta. E, portanto, a ministra Rosa é uma pessoa suave nos modos, mas firme e determinada no conteúdo, como deve ser. Rosa Weber tem 73 anos, é natural de Porto Alegre e ingressou no Supremo Tribunal Federal em 2011, quando passou a integrar a primeira turma. A ministra presidiu o Tribunal Superior Eleitoral de 2018 a 2020 e agora se prepara para assumir a presidência do STF no lugar do ministro Luiz Fux. Na última sessão, como integrante da primeira turma, Rosa Weber agradeceu as homenagens dos colegas. Eu amo o que eu faço, eu amo exercer a jurisdição, eu exerço a jurisdição há 46 anos. E realmente, para mim, cada dia é um desafio, mas é um desafio que me realiza. E quando eu posso exercer a jurisdição num ambiente de amizade, isso com os que estão ao meu lado, ainda que nós tenhamos tantas vezes, tantas divergências, o que é muito salutar, o que é
enriquecedor, inclusive, e quem ganha é o jurisdicionado. O Conselho Nacional de Justiça entregou o segundo prêmio Juíza Viviane do Amaral. A premiação reconhece iniciativas de proteção às mulheres que sofreram violência doméstica e familiar, assim como a própria juíza que deu nome ao prêmio e que foi vítima de feminicídio em 2020 no Rio de Janeiro. A solenidade foi no plenário do Conselho Nacional de Justiça e transmitida pelo canal do CNJ no YouTube. Instituída em 2021, a premiação Juíza Viviane do Amaral é uma homenagem à juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assassinada pelo ex-marido em 2020. A iniciativa busca promover maior conscientização para o enfrentamento da violência doméstica e contempla projetos em 6 categorias: tribunais, magistrados e magistradas, atores do sistema de justiça criminal, organizações não governamentais, mídia e produção acadêmica. Nós acreditamos que somente com uma mudança de cultura gerada pela concepção de novas ideias e novos projetos, será possível concretizar nosso desejo de construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais tolerante, mais respeitosa e principalmente menos violenta contra as mulheres. Quero, portanto, parabenizar as vencedoras do prêmio e os vencedores dessa segunda edição do Prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral e registrar que são merecedores de congratulações todas, absolutamente todas as pessoas que se inscreveram para essa seleção. Para concorrer à premiação foram inscritos programas, atividades, produção científica, entre outros projetos. Todos eles apresentaram iniciativas realizadas nos últimos 2 anos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas. O vencedor na categoria Tribunais foi o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, com o projeto Botão do Pânico. De acordo com a desembargadora Maria Helena Póvoas, que recebeu o prêmio, em 1 ano de criação, quase 5.000 mulheres já utilizam o Botão do Pânico no Mato Grosso e cerca de 300 delas já foram socorridas pela iniciativa. Hoje a mulher já sai da delegacia, o próprio delegado já baixa o PJE, já baixa o Botão do Pânico, desculpe-me, no celular dela, e ela ali na porta da delegacia, se ela for importunada por esse agressor, ela já aciona ali mesmo, em menos de 3 minutos, uma viatura vai ao encontro dela e nós já salvamos várias vidas em Mato Grosso. E falando em inovações, você vai ver a seguir as novidades do painel interativo Sirene Jude do Conselho Nacional de Justiça, que reúne informações ambientais. Os detalhes no próximo bloco, voltamos já. 20 anos de TV Justiça, sem dúvida uma conquista democrática. O televisionamento das sessões, especialmente das sessões plenárias mais importantes, aproximou o cidadão do Poder Judiciário. Isso é uma conquista importante. Eu faço uma única ressalva, fiz desde o primeiro momento ao ministro Marco Aurélio, que foi o pai dessa ideia, nas questões criminais. Acho que o processo criminal não deveria ser televisionado. O processo criminal é fato. E muitas vezes há uma sensacionalização, e essa sensacionalização leva a um pré-julgamento. E também entendo que pode ser considerado, inclusive, uma condenação acessória sem previsão constitucional. Mas vamos apoiar a TV Justiça naquilo que ela tem de melhor, que é aproximar o cidadão das grandes causas nacionais. O painel interativo Sirene Jude, que reúne informações ambientais de diversas fontes, tem agora mais 2 funcionalidades: relatórios geográficos e relatórios de sobreposição de áreas. O lançamento foi durante reunião do Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Conselho Nacional de Justiça. As ferramentas ampliam a transparência das questões ambientais em todo o país. Os relatórios geográficos cruzam os alertas de desmatamento e áreas de terras indígenas e unidades de conservação. Já os relatórios de sobreposição de área disponibilizam e identificam eventuais inconsistências nas áreas autodeclaradas do Cadastro Ambiental Rural, permitindo verificar sobreposições de espaços em unidades de conservação,
terras indígenas e terras quilombolas. Segundo o presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, também está sendo preparada a consulta pública para ajudar nos debates sobre os parâmetros de quantificação de dados ambientais. A ideia é colher sugestões sobre critérios e métodos para mensurar os danos ambientais. A consulta pretende estimular um diálogo que leve em consideração os custos e os benefícios alocados ao meio ambiente, de modo que o responsável passe a arcar com os custos da poluição. O edital de convocação também fomentará a discussão dos parâmetros internacionais relacionados aos impactos ambientais, como é o caso da emissão de carbono decorrente das atividades de desmatamento. Bom, e para detalhar o assunto agora, eu converso ao vivo, de forma remota, com a juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, doutora Lívia Pérez. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Bom, a gente já adiantou um pouquinho ali na reportagem, mas eu queria que agora a senhora elencasse com mais detalhes a importância dessa iniciativa do CNJ, né, para os processos em andamento que se referem a matérias ambientais. Bem, o painel Sirene Jude é um painel que traz informações ambientais, não só do sistema de justiça, porque é um painel que contempla as nossas ações ambientais, né, que estão distribuídas em andamento por todo o território nacional, por todas as varas, tanto estaduais como federais. Então, é um painel que traz as informações do Poder Judiciário, informações que o CNJ já tem por meio do DataJude, que é uma base de dados do Poder Judiciário. E também ele traz outras informações de outras fontes, como IBAMA, das unidades de conservação, ICMBio, traz informações do INCRA e informações de desmatamento. Então, esses relatórios, eles servem com esses filtros, né, que são estabelecidos, esse cruzamento de informações, eles servem para dar uma demonstração de desmatamento que ocorre tanto em terra indígena como em unidade de conservação. E no caso do relatório de sobreposição de área, considerando que o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, ele é autodeclaratório, o relatório também traz as informações entre quais as áreas que são autodeclaradas, que estão em unidades de conservação e áreas quilombolas e áreas indígenas. Uhum. Então, ele é de extrema importância para esse fim de transparência, da transparência de dados do Poder Judiciário, mas também compilar outros dados de outras fontes, e também ele é um importante painel para fim de gestão do Poder Judiciário, porque ali, no âmbito das ações judiciais, é possível encontrar dados do processo, e possível também a emissão de relatórios, o que significa que para as unidades judiciárias, para as corregedorias, é possível ter uma noção de tempo de tramitação, os processos que estão parados. Então, o Sirene Jude, ele cumpre duas missões: transparência e ser uma ferramenta de gestão. E é uma ferramenta que está aberta ao público. Então, e agora com essas duas novas funcionalidades, eu acho que a gente pode trabalhar também com a agilidade na tramitação dos casos, porque, consequentemente, vai facilitar a atuação do magistrado, doutora? Bem, esses dois relatórios, eles servem para dar uma visão geral da questão ambiental, tanto o relatório geográfico como o relatório de sobreposição de área. Ele não está afeto diretamente aos magistrados e magistradas, mas quando a gente pensa no relatório processual, que é uma funcionalidade que já estava no Sirene Jude, não está sendo anunciada agora, é possível que tanto o magistrado como outras unidades do Poder Judiciário, do Tribunal, consiga ter uma visão geral de tramitação das ações ambientais. Isso é fundamental. A gente não consegue hoje pensar em julgamento de forma isolada, ação por ação. Tem que pensar em gestão processual, e isso o relatório processual, que já está contemplado no Sirene Jude, ele permite. E é uma ferramenta voltada para magistrados. É isso? Só para finalizar aqui rapidinho. Ele é voltado para o relatório o relatório processual é voltado para magistrado, mas esses dois relatórios recentes, que são o relatório geográfico e o relatório de sobreposição de área,
Não, ele vai voltar para qualquer interessado na questão ambiental, que consiga que tenha interesse em fazer esse cruzamento de dados, tanto de desmatamento como de sobreposição de área. E aí eu volto, é importante frisar que são dados que não vêm do CNJ, são as outras fontes que servem para alimentar o Serenjud. Maravilha, doutora Lívia, muito obrigada pela sua participação, viu? Bom trabalho, boa tarde, até a próxima. Boa tarde. Nessa terça-feira, teve lançamento de 2 livros no Supremo Tribunal Federal. Um sobre mulheres cientistas e outro sobre novas técnicas de decisão da Corte. A reportagem é de Marta Ferreira, confira. As obras foram lançadas na Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal do STF. São de temas distintos. A primeira é a coleção Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas, da juíza auxiliar do Supremo, Flávia Martins de Carvalho, que narra trajetórias de sucesso e superação. No box, com 2 livros, a juíza conta a história de 20 pesquisadoras que alcançaram posições antes estritamente masculinas, abordando a vida e a carreira de mulheres cientistas nas mais diversas áreas. Detalhe: a linguagem é em forma de cordel e traz retratos ilustrados de cada uma das mulheres. Na verdade, é um livro que trata de empoderamento feminino. Então, embora seja um livro que fale de meninas que sonharam e um dia se tornaram mulheres cientistas, é um livro também para meninos de todas as idades, porque os meninos também precisam compreender que as mulheres podem ocupar todos os espaços para que a gente tenha uma sociedade menos machista. O segundo livro é mais voltado aos operadores do direito. É a obra Novas Técnicas de Decisão do STF entre Inovações e Democracia, que identifica a atuação do Supremo como um verdadeiro controle de efetividade da Constituição Federal, propondo 2 técnicas inovadoras: a inferência constitucional e a integração conforme a Constituição. A obra é de autoria de Tereza Mello, procuradora federal, que atualmente exerce o cargo de assessora de ministro no STF. A ideia surgiu em 1999 com a regulamentação da DPF, quando se passou a perceber que novas respostas estavam sendo exigidas do Supremo Tribunal Federal, que não envolviam apenas controle de constitucionalidade de leis, mas questões como greve de caminhoneiros, bloqueio do WhatsApp e marcha da maconha, questões que não demandam exatamente o controle de constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, mas sim de um ato do poder público. Colegas de trabalho no Supremo, as 2 autoras distribuíram autógrafos durante o lançamento. O ministro Luiz Roberto Barroso fez questão de prestigiar o evento. As obras são de 2 pessoas que trabalham comigo. A Tereza Mello trabalha comigo há muitos anos, foi minha aluna, trabalhou comigo na advocacia privada, é uma procuradora federal e escreveu um belo livro sobre as novas técnicas de decisão no Supremo, em que ela discute algumas questões técnicas, superação do dogma do Supremo como legislador negativo, atividade criativa dos juízes, as diferentes facetas da interpretação conforme a Constituição. Na verdade, é um livro dividido em 2, da Flávia Martins de Carvalho, que é uma juíza federal que trabalha no meu gabinete e é uma militante feminista, uma militante antirracista, que escreveu um livro maravilhoso sobre mulheres que se destacaram tanto nas áreas de matemática e ciências, como de linguagens e ciências humanas. E é interessante porque é um livro feito em poesia, um livro em quadras, narrando a história de cada uma dessas mulheres, muitas delas mulheres negras, mas também mulheres brancas e mulheres indígenas. É um livro extremamente original. Eu tenho muito orgulho dessas 2 pessoas que trabalham comigo e me ajudam. Bom, e hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que os livros estão disponíveis na livraria do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.